Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do nosso curso de Pandas Essencial. Nessa aula a gente vai estar falando aqui sobre os objetos do Pandas que são as nossas séries e data frames, beleza? Então bora para nossa aula. Aqui já com o arquivo da nossa aula 2, pessoal, vou aproveitar aqui a primeira célula da nossa aula 1, eu vou manter ele aqui executado. Então a gente vai falar primeiro sobre as séries e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os data frames. Então, para facilitar, né, de uma forma que a gente consiga entender, então o que que é uma série? Então, uma série no Pandas é equivalente a uma coluna em uma planilha do Excel. Então, imagina que a coluna, né, da nosso Excel seria a nossa séries. E ela contém valores e um índice que pode ser acessado aqui, né, sempre que for preciso. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, vou executar esse código, vou criar uma lista de idades. Então, aqui a gente tem, vamos exibir essa lista aqui, só para a gente entender como é que funciona a nossa lista. Então, aqui a gente tem uma lista de idades, ó, 10, 20, 30. Uma série nada mais é do que a gente ter essa mesma lista de idades, só que em uma forma tabular. Então, ela passa para uma coluna e que contém um índice. Então, vamos imaginar que uma série seria isso. Ó. A gente tem as nossas idades numa coluna. Então, a nossa coluna B seria a nossa série e ela é composta por um índice que pode ser acessado facilmente, beleza? Então, a gente sempre começa, o nosso índice sempre começa em 0, 1, 2, 3. Mas esse índice pode ser alterado. A gente vai estar vendo conforme aqui a nossa aula, tá bom? Então, vamos estar fazendo o quê? Vamos estar criando uma série a partir dessa nossa lista. Então, a gente vai dar uma idades, né? Vou pegar a nossa variável idades. Ela vai receber o pd.séries. A gente dá um contra-espaço, ele completa pra gente. E o que que a gente vai converter para uma séries, né? A nossa idades. Aqui, ó, vamos colocar outra nome de variável para não confundir vocês. Idade séries. Beleza? Então, se a gente executar o nosso código e a gente dar um print aqui embaixo da nossa idade séries, a gente vai ver que a gente vai ter uma coluna com o índice. Então, ó, primeiro momento, né? Eu tenho a minha lista. Ele mostrou aqui pra gente. A gente printou ela, a gente visualizou ela. A gente pegou a nossa lista, criou uma nova variável chamada idade séries. E chamou o método PD e convertemos para uma série. Então, o que a gente converteu para a série? A nossa lista idades. E aqui ele já formulou pra gente, né? Então agora a gente tem uma coluna, né? Com os itens, 10, 20, 30, 40. E para cada idade dessa, a gente tem um índice que pode ser acessado. Beleza? Então, para facilitar, vamos entender que a nossa série seria o nosso índice, tá bom? E a nossa série seria a nossa coluna do Excel. Então, a nossa lista virou a nossa colunas. Então, vamos falar sobre o data frame. E depois a gente volta aqui para nossas séries. Então, o nosso data frame nada mais é do que um conjunto de séries. Então, vamos imaginar que seria a nossa planilha do Excel, né? Então, eu tenho aqui nome, idade e cidade. Então, cada item desse seria uma série que no final retornaria um data frame, que seria a nossa tabelinha aqui. Ó. Então, a gente tem nosso nome, a nossa idade, a nossa cidade e o índice, né? De cada linha aqui. Então, vamos estar visualizando aqui, vamos estar dando um print nos nossos dados. A gente vê. Esses dados aqui estão em um dicionário, ó. Então a gente tem os nossos dados em um dicionário. Então, para converter, então vamos converter nosso dicionário para data frame. Então a gente vai fazer o que? A gente vai criar uma nova variável por padrão. Sempre que a gente vai criar um data frame, a gente chama de df, né? Então, nosso df vai receber pd.data frame.
Vamos dar um Ctrl espaço aqui, ele já completa pra gente. E o que a gente vai querer converter para um data frame? Nossos dados, a variável dados. Está executando novamente. E deu um probleminha aqui, pessoal. Vamos ver o que aconteceu. Faltou uma vírgula aqui no meu dicionário. Então ele não conseguiu interpretar, tá bom? Tá executando novamente, né? Aqui ele deu um print nosso dicionário ainda. Agora eu vou estar dando um print na nossa DF, nosso data frame, tá bom? Tá executando novamente. Então agora aqui, ó, primeiro a gente tem o nosso dicionário e depois a gente tem o nosso data frame. Então a gente tem a nossa coluna, nosso índice nome, a nossa série nome. Vamos entender que nosso data frame é um conjunto de séries, então a gente vai ter a nossa série nomes, nossa série idades, nossa série cidades, que formou o data frame. E aqui a gente tem os nossos índices das nossas linhas. Bom, sempre iniciando em zero. Vou estar apagando esse print aqui do nosso dicionário para a gente ver como é que fica certinho, beleza? Então aqui basicamente seria a nossa dataset mesmo ali, a nossa planilha do Excel. Então, vamos deixar isso claro. Então, o data frame é equivalente a uma tabela no Excel, com várias colunas e linhas, que podem ser representadas por os nossos índices. Então, vamos imaginar, vamos resumir. O nosso índice é uma coluna da nossa tabela do Excel e o nosso data frame é a nossa tabela por completo, tá bom? Pessoal, então voltando aqui para a nossa série, a gente vai estar vendo como é que a gente pode estar acessando o nosso index. Então, a gente vê que cada elemento, a idade 10, 20, 30, 40, cada elemento, cada idade a gente tem um index associado a ela. Então, aqui na 40 é o index 3, na 32, na 21 e na 10, 0. E o index sempre começa em 0, tá bom? Então, para acessar, é bem simples. Vai primeiro chamar nossa série e a gente vai falar a posição que a gente quer estar acessando do index, tá bom? Então, eu vou acessar o index na posição 0. Se a gente executar esse código, ele vai estar acessando a posição 10. Ele vai estar mostrando para a gente a idade 10. Ó, ele mostrou aqui a nossa série. Eu estou com um print aqui. E aqui ele acessou a posição 0, que é representada pelo em 10. Se a gente quiser acessar a posição 3, ele vai mostrar para a gente agora 40. Se eu acessar a posição 4, provavelmente a gente vai ter um erro. Ó, ele deu um erro. Por quê? Eu tenho a série, o index 4 associado a algum elemento? Eu não tenho. Mesma coisa para o -1. Eu acho que para o -1 ele também não funciona. Ó, pelo -1 também. Porque eu não tenho nada associado aqui. A -1 não está associado a nenhum item da nossa série. Então, vou deixar o index 0 aqui. Beleza? Então, a gente acessou a posição 10, né? A posição 0, index 0, e é composto pelo valor 10, tá bom? Da nossa idade. E aqui a gente pode estar trocando esses índices. Não é muito recomendado, porque pode estar bagunçando, né, o seu índice e pode estar te confundindo, mas eu vou estar mostrando para vocês como é que faz. Então, a gente vai fazer o quê? Pegar a nossa idades.index, .index, e ele vai estar recebendo o nosso novo índice, né? Então, em vez de 0, vai ser A, B, C, I, D. Então, agora, em vez de estar 0, 1, 2, 3, o nosso índice vai ser representado por A, B, C e D. Está executando aqui a nossa célula. Então, ele ainda mostra aqui 0, 1 e 2, porque essa execução foi antes da gente trocar o índice. Tá dando um print aqui agora, baixo. Então, agora a gente vê que o nosso índice agora é representado por A, B, C e D.
Então, vamos tentar acessar o nosso index aqui embaixo novamente. Ó, se eu tento acessar o nosso index na posição 0, agora ele não dá mais certo. Por quê? A gente não tem nenhum item, né, associado ao nosso index 0. Agora o nosso index virou A. Então, se a gente executar novamente, ó, agora se a gente executar novamente, a gente vai estar acessando o nosso index 10. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ver aqui para o data frame, a gente vai seguir o mesmo princípio de para acessar o index. Então, aqui com o nosso data frame aqui embaixo, vai ser seguir o mesmo princípio, só que vai ser de forma diferente. A gente dá um DF aqui, que é o nosso data frame, na posição 0, a gente vai ter um erro. Porque ele não consegue acessar diretamente a posição 0. A gente precisa passar qual o nome da nossa coluna, que seria basicamente a nossa série. A gente vai falar o quê? Na posição nome, vamos pegar exemplo nome, né? Vamos pegar nome na posição 0. Então, o nome na posição 0, ele vai retornar o quê? Ana pra gente. Então, se eu quiser pegar a idade, dá para cidade, na posição 3. Cidade. Desde nome a gente vai trocar para cidade. Cidade na posição 3. Ele vai retornar pra gente São Paulo. Beleza? Então, o que muda de acesso ao index do nosso data frame para nossas séries é isso, tá bom?